ficava com raiva e falava que eu tinha outro. Ele só não me matou porque eu estava com o nosso filho nos braços. Cheguei a dar chutes no meu próprio filho, que na época só tinha 1 ano de idade. Chamei ele para transar porque estava com medo. Fui criada por uma mãe que me batia muito e me colocava de castigo. Minha irmã fala que quando ela pegava a gente, ela espancava. Tenho 23 anos, sou casada há 4. Casei só para sair da casa da minha mãe e hoje tenho 2 filhos do meu marido, que um foi planejado, que vai fazer 3 anos em julho, e o outro que tem 1 ano e 5 meses e não foi planejado. Eu me relacionei com ele quando eu tinha 18 anos. No começo era 1000 maravilhas até eu me casar com meu marido, porque ele bebe muito e sempre me humilhava quando bebia. Queria ter relação e quando não tinha, ficava com raiva e falava que eu tinha outro. Com 8 meses morando com ele, engravidei. Ele adorou a notícia, mas com tanta raiva que tive, quase perdi o meu bebê. Com 3 meses, descobri que estava com placenta baixa e que era um menino, meu tão sonhado menino. Fiquei na casa da minha mãe porque não podia fazer esforço e 2 semanas depois descobri que ele tentou me trair com minha prima, a prima que eu considerava minha melhor amiga. Foi um choque para mim, até porque ela também queria. Parei de falar com ela, mas continuei com meu marido, daí só foi de mal a pior. Voltei para casa e com o passar do tempo meu menino nasceu e a gente só vivia brigando. Eu chamava muito nome feio com ele, coisa que nunca falava antes de casar. Quando meu filho tinha 3 meses, ele pegou uma faca para me matar. Um dia antes, eu tinha sonhado com aquilo, mas nem liguei. Ele só não me matou porque eu estava com o nosso filho nos braços. Quando o bebê completou 8 meses, eu descobri uma segunda gravidez. Eu estava em uma fase bem difícil, onde eu já estava com depressão e crises de ansiedade. Então, comecei a rejeitar meu filho mais velho. Batia nele, cheguei a dar chutes no meu próprio filho, que na época só tinha 1 ano de idade. E tudo só foi piorando. Tive novamente placenta baixa e todo mês tinha que ir na UPA com sangramento. Teve uma vez que eu estava sangrando muito e ele estava na maior bebedeira com a família dele. Liguei, chamei ele para ir comigo e ele só dizia: "Deixa eu terminar minha bebida que eu vou", e passou mais de 1 hora para chegar. Observação: a ex dele também estava lá bebendo e eu sofri muito. Meu segundo filho nasceu e quando ele tinha 4 meses fui na casa de uma prima e bebi apenas um pouquinho, um gole de vinho, pois não podia beber muito, por estava amamentando o meu filho e não disse nada a ele. E um dia depois ele descobriu, então comprou uma bebida e colocou a faca na cintura, me amedrontando, e eu com muito medo chamei ele para transar, porque estava com medo. Ele sempre bebia, nunca chegou a me agredir, mas as palavras dele eram muito cruéis. Um dia brigamos e eu me separei. Saí com meus filhos só com a roupa do corpo e os meninos sem nada, só com a fralda que estavam vestindo. Uma humilhação. Fui para casa da minha mãe e minha irmã estava lá. Desabei no choro. Eu liguei para minha cunhada, que mora ao lado, e pedi para ela trazer leite, fralda e mamadeira, pois estava sem nada. Nos separamos, mas ele não parava de me procurar. E eu, nessa altura, já odiava a família dele por várias humilhações que me fizeram passar. Também eles me odeiam tanto que já fizeram até macumba para separar a gente. Colocaram terra de cemitério na nossa casa e tudo mais. Então a gente voltou. Eu quero dar uma pausa aqui, né? Com tudo o que acontece no seu casamento, eu acho que as pessoas que estão fazendo alguma coisa para você se divorciar estão, na verdade, te ajudando. E aí aqui deu o contrário, né? Colocaram terra de cemitério no seu terreno e você voltou com ele. Então será que a macumba não é para você continuar com ele e levar ele embora? Tá confuso. Mas falei, volto, só se morarmos em outra casa. Ali não quero mais. Pois pensava que o problema era a família dele. Mas não, o problema era ele. É isso que eu tô falando. Se estão fazendo alguma coisa aqui, é para você levar ele para longe. Mudamos de casa, mas as coisas continuavam iguais. Eu com crise de ansiedade, depressão e ele bebendo. Chegava bêbado, querendo deitar comigo e se eu não quisesse, já viu. Teve um dia que ele disse que ia buscar uma arma para atirar na minha cabeça,
porque segundo ele, eu tinha outro, só porque eu não queria dormir com ele. Acabei ficando por medo. Eu fingia que gostava e quando se passaram 4 meses que a gente tinha voltado, tivemos que voltar para a casa que morávamos antes, perto da família dele, porque estávamos sem dinheiro. Eu comecei a fazer curso técnico de enfermagem, meu pai que paga, e comecei a ser acompanhada por uma psicóloga e por um psiquiatra. Hoje tomo 3 medicamentos, um para raiva, porque sou muito agressiva, mas não tá me ajudando muito. E há 3 meses atrás tive uma crise de ansiedade e estava sem paciência. Vi que ia bater no meu filho para descontar a raiva. Aí, para não fazer isso, liguei para minha mãe e perguntei se ela estava em casa. Fui para lá porque não estava bem e falei para ele: quando largar do trabalho, passa aqui. Ele passou, mas quando chegou em casa, começou a falar que eu estava com outro homem, outro macho. Tive sonho ruim um dia antes, saí de casa com medo 11 horas da noite, porque ele estava falando coisas comigo, então saí de fininho e nem meus filhos levei, porque não tinha como. No dia seguinte, peguei meus filhos, me separei e fui para casa da minha mãe, que não demorou muito. E eu e minha mãe começamos a se estranhar. Agradeço a ela, porque ela me ajudou muito, com psicólogo e psiquiatra e tudo mais. Mas eu e ela morando junto não dá certo. Então voltei pro meu marido. Faz 3 semanas. E ele tá se mostrando outra pessoa. Mal bebe, não briga comigo e quando não quero deitar-me com ele, ele já está respeitando. Mas eu tô muito fria e não gosto de morar aqui. Eu odeio a família dele. Meus filhos são 2 crianças agressivas e eu só sei falar com meus filhos nos gritos. Não consigo dar amor, só quero estar deitada, passo o dia todo no celular, não sei cuidar dos meus filhos, grito muito com eles e não dou um abraço sequer neles. E pior, meus filhos só gritam, só batem porque eu faço o mesmo com eles. E eu tô parando mais de bater, mas só trato eles mal e não consigo mudar isso. Não aguento mais, não sei mais o que fazer, por favor, Sil, me dá uma saída, posta minha história e me fala se o Metamorfose pode me ajudar. Antes não tinha condições, mas agora que vi que parcela no boleto, eu vou fazer. Sim, o Metamorfose pode te ajudar, mas você precisa entender uma coisa. Primeiro, você tem que aceitar que a sua vida só vai mudar a partir do amor. Como você sente muito ódio, muita raiva e tá passando isso para os seus filhos, lá na frente você vai se sentir culpada. Então você tem que começar a olhar para os seus filhos de uma maneira diferente. Claro, no Metamorfose você tem as técnicas e parcela-se no boleto. Gente, o link tá sempre aqui no primeiro comentário, tá? Eu vejo muita gente perguntando nos comentários: como eu faço para fazer o Metamorfose? Gente, leia o primeiro comentário aqui com a minha fotinho e clica ali, abre ele. Todos os links estão ali. Aqui é muito difícil eu te falar faça isso ou faça aquilo. Você tá totalmente perdida. Primeiro que você sabe que o problema é se livrar desse marido. O problema é que você tá jogando toda a responsabilidade fora e não tá assumindo a responsabilidade pelas escolhas. Quando a gente engravida, a gente sabe como engravidar, só que agora já aconteceu. Se culpar ou jogar pra cima de pessoinhas que não sabem se defender, o seu ódio não vai resolver a sua vida, muito menos vai criar seres humanos com a capacidade de seguir sozinhos. Você já disse que você não consegue se acertar com a sua mãe e depois seus filhos vão ter essa mesma percepção de você. É o que eu falei já em outro vídeo, são mulheres infantilizadas tentando educar outros seres humanos. E isso não funciona e cada vez mais o mundo vai piorar. Não existe mais amor, não existe mais paciência, não existe mais compaixão. Tudo tem que ser rápido, a gente se sujeita. Vejam quantas histórias aqui eu conto de mulheres que no fundo não querem se deitar com os seus companheiros, mas fazem isso porque se sentem obrigadas. Eu finjo que tá bom. Enquanto você não se posicionar e começar a fazer as coisas que você quer dentro de você, nada disso vai mudar. Você faz uma coisa que não quer aqui, e aí depois bate nos seus filhos para descarregar aquela energia do ódio que você sente de si mesma. Quando a gente descarrega ódio para cima de alguém, no fundo esse ódio está em nós. E por que nós acumulamos essa raiva? Porque a gente faz coisa que não deveria fazer. Eu vou repetir aqui. Nós criamos a nossa personalidade, nós gravamos os nossos programas que vão dizer quem nós vamos ser durante toda a nossa vida, caso a gente não mude isso, porque a gente pode mudar. A gente pode reprogramar tudo o que programaram em nós até os 7 anos de idade. A gente pode fazer isso.
eu sei como fazer isso, eu ensino isso, mas aí você pega essas crianças extremamente agressivas, elas não sabem por que elas são assim, elas só acreditam que isso é a vida. Elas só expressam aquilo que elas estão absorvendo o tempo todo do quê? Do meio ambiente. Simples assim. Eles já se sentiam rejeitados dentro da barriga, porque tinha essa ameaça de aborto, essa placenta descolada, eu acho que é isso que ela queria dizer, né? Descolamento de placenta. Eles já sentiam ali que ali não, sabe, não tava legal. O feto sente tudo, gente. Se você grita perto de uma mulher grávida, o feto se assusta. É uma besteira achar que só existe um ser humano, uma criança, quando sai da barriga. Não, ali dentro tem tudo, tá tudo funcionando. Então, nós temos que mudar essa ideia de que a gente é obrigada a ficar em determinados ambientes. Na verdade, nós não somos obrigados a nada. O que falta pra nós é maturidade. A gente reproduz, né? É louco isso, porque a sua mãe te passou isso, você tá vivendo todos esses programas que te colocaram lá quando você era criança, e agora você tá passando exatamente a mesma coisa pros seus filhos. Mas sim, o Metamorfose vai te ajudar. Por quê? Porque o Metamorfose vai despertar em você o amor próprio. E quando você desperta o amor próprio, tudo muda ao seu redor. Você para de se sujeitar e você começa a olhar para as pessoas com amor, mesmo sendo essa pessoa, seu marido, sua mãe, não interessa. Você começa a dar o que você tem. E hoje você não tem amor para dar para os seus filhos, por isso que você dá para eles o que você tem, que é o que você recebeu, tanto do seu marido quanto das pessoas com quem você conviveu enquanto você estava na casa da sua mãe. Eu casei para sair da casa da minha mãe. É tipo assim, eu saí da frigideira porque eu estava fritando e pulei no fogo. É isso que a maioria das pessoas pensa. Eu também. Eu fui morar com o pai dos meus filhos, na época com 18 anos, porque eu não conseguia mais conviver com a minha mãe. A minha mãe não era uma pessoa... Às vezes vocês falam, ai, sua mãe era narcisista. Não, a minha mãe não era narcisista. Minha mãe não sabia dar amor, porque ela não tinha amor. Ela nunca recebeu amor, então ela dava o que ela tinha. E eu não queria mais, aquilo já não me servia mais. Mas ao invés de construir um futuro e viver sozinha, eu fui morar com ele. Por quê? Porque meu pai, quando eu falava de fazer faculdade, alguma coisa, ele mostrava a cinta e falava, tá aqui o teu diploma, ó, e mostrava a cinta, tipo assim, a gente é criado com medo, então toda vez que eu iniciei uma faculdade, eu nunca consegui terminar. Hoje eu entendo por quê, porque eu relacionava a faculdade com coisa ruim, porque eu recebi isso dos meus pais, que eu tinha que casar e sair de casa e ir cuidar do meu marido. É muito bom quando a gente entende que a mudança da nossa realidade só depende de nós. E hoje eu sou uma mulher incrível, feliz, realizada, tenho tudo o que eu sempre sonhei e mais um pouco, e ainda tô conquistando muita coisa. Por isso que eu desenvolvi o Metamorfose, porque foi o processo que eu usei pra minha vida, porque eu também cheguei no fundo do poço, e pior do que muita gente, eu tive uma doença que podia me matar, que é o câncer, e passei por tudo isso. Qual foi o processo? Acordei um dia e disse, sou outra pessoa? Não. Esse processo todo exigiu de mim muitas coisas, muitas coisas. Exigiu que eu superasse o medo, que eu encarasse de frente o que eu tinha que encarar, que eu assumisse que minha vida era daquele jeito, estava daquele jeito, porque no fundo eu escolhi errado. Lá no passado eu fiz escolhas erradas, ninguém me obrigou. Eu escolhi, eu tive o resultado, eu plantei, eu colhi. A partir do momento que eu entendi que eu podia fazer um novo plantio para lá na frente colher frutos diferentes, aí tudo clareou, aí tudo mudou na minha vida. E é isso que eu tento passar para vocês. Você está assim, mas você não precisa ser assim para sempre. Essa mudança depende de mudança de programas que estão aí. Eu falo programas porque quando a gente fala crença, né, remete àquelas coisas de, nossa, vai falar de crença. Sim, crenças, programas, coisas que você ouviu, recebeu, né, viu, ouviu e aceitou como verdade. E isso está sendo executado até hoje aí no seu subconsciente e por isso que você está criando essa realidade bagunçada que você tem, atraindo pessoas abusivas e repassando isso para pessoas que são indefesas, que não podem reagir. Porque ir lá e quebrar a cara do seu marido e a cara da sua mãe é de igual para igual. Não tô falando para fazer isso, mas é de igual para igual. Mas você vai partir para cima de quem? De quem não pode se defender, das crianças. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você estiver passando por alguma situação assim, traz para mim a sua história, porque hoje é muito fácil a gente falar, né, que todas as mães são narcisistas, que todos os homens são narcisistas. Primeiro a gente tem que estudar
o que é uma pessoa narcisista. E depois a gente precisa entender que aquela pessoa que está ali, independente do rótulo, ela está ali como meu professor. De certa forma, eu criei aquela realidade a partir daquilo que eu sou. Ah, Sil, mas eu era um bebezinho. Pois é, mas de certa forma, a sua consciência, aquilo que você é em essência fora do corpo, se sentiu atraída por aquilo ali para aprender, para evoluir. Esqueçam essa história de que tem uma reunião no céu e é decidido que fulano vai nascer do ciclano, para nascer não sei de quem, que daí vai ter filho com não sei... Não existe isso. Tem livre-arbítrio, gente. Todo mundo tem livre-arbítrio. Até mesmo que depois que você acopla ali no embrião, você esquece tudo. Você desliga, né? Você desliga, você tá ali para uma experiência nova, então isso não faz sentido para mim. Por isso que quando eu comecei a estudar sobre espiritismo, que eu amo estudar, né? E até participei durante 1 ano fazendo apometria, muita coisa não fazia sentido para mim. Não fazia sentido. E toda vez que eu perguntava para as pessoas que deveriam me dar respostas, elas desconversavam e também não sabiam a resposta. E hoje tá muito claro para mim que nós estamos aqui só para evoluir, só para aprender. Ai, Sil, mas e por que a gente precisa do corpo? Porque eu só consigo viver as emoções, eu só consigo sentir o que é um abraço, o que é um beijo, o que é sexo, o sabor que tem uma laranja, um limão, se eu tiver o corpo para isso. Senão, não consigo sentir isso. Então, tudo que nós estamos vivendo aqui, por mais que para algumas pessoas pareça terrível, horrível, eu não suportaria, são só experiências. São só experiências. Como que eu vou saber o que é o sentimento de amor se eu não vivenciar o sentimento de raiva? Como que eu vou saber como é o doce se eu não sei o que é o azedo? O corpo nos proporciona isso. Enquanto vocês não entenderem que vocês não são o corpo e que aqui nós temos um ego para nos desidentificar, né? Como é que é? A palavra é individualizar. O ego tá aqui para nos individualizar, senão você seria a Silvana e eu seria você. Simples assim. Mas não, você tem o ego que nos diferencia. E o ego, se você permitir que ele controle a sua vida, você tá ferrada. Tudo vai por água abaixo. A missão aqui é justamente essa: buscar experiências e controlar a mente consciente, controlar o que a gente chama de ego, para poder fazer o quê? Acessar o subconsciente e mudar os padrões, para que nós tenhamos cada vez experiências melhores e mais produtivas, né? Que nos levem cada vez mais para evolução aí, cada vez mais a gente evolui, né? É isso que a gente busca o tempo todo. E não tem como fazer isso sem autoconhecimento. Não tem como fazer isso sem autoconhecimento. E o que eu falo de autoconhecimento não é fazer um cursinho para aprender a lidar com cristais, com incenso, curso de reiki. Isso são ferramentas, mas você pode fazer todos os cursos que você quiser. Enquanto você não souber quem você é, não se desenvolver como ser humano, como pessoa, acessando essa essência que vem com você, você pode fazer o que você quiser. Você vai lá e faz uma sessão de reiki com alguém, alinha os chakras, sai lá fora, tem um pensamento contrário, desalinha tudo de novo, desanda tudo de novo. Então, o Metamorfose e o MDMA, eles fazem justamente isso. Eles te deixam preparado para depois você ir lá e fazer técnicas holísticas, né? Aí você pode fazer o que você quiser, porque aí você tá preparado. Não adianta vocês achar que o que vem de fora vai mudar o que tá dentro. Não vai. Pode fazer o que for, pode fazer reprogramação biológica, reiki, um monte de coisa. E tomem cuidado aí com a questão da hipnose. Tomem muito cuidado. Eu vou gravar um vídeo, um bate-papo para falar sobre essa questão da hipnose e a experiência traumática que eu tive, que eu nunca contei para vocês. Eu só contei para uma aluna, não, ela é aluna sim, que quis fazer consultoria comigo porque ela estava atrás de alguma coisa de hipnose e eu precisava contar para ela a minha experiência. Então tomem muito, mas muito cuidado, porque quando você tá em hipnose, tudo que você recebe ali vai ficar gravado como um programa que será executado depois, tá bom? Bom, gente, era essa a história real de hoje. Venha fazer parte do Metamorfose, boleto parcelado aqui no link, no primeiro comentário. Eu tô te esperando. Um beijo e até a próxima história real.